18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto, você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto, tudo certo, tudo preparado para começarmos mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Oi, Karime, tudo bem? Oi, Carlão, muito boa noite. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E o salve especial para a galera que nos acompanha aí pelos aplicativos no @18horas. Boa noite, gente. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, terça-feira. Divulgada a pesquisa eleitoral do Instituto Eficaz, que traz o panorama das intenções de voto dos eleitores aqui no estado do Amazonas. E o resultado revela que o candidato amazonino Mendes vence nos cenários de primeiro e segundo turno como favorito para governo do Amazonas. A Petrobras anuncia a redução de 20 centavos no litro da gasolina para as distribuidoras. Governo do Amazonas e prefeituras ignoram o alerta do Tribunal de Contas do Estado sobre a divulgação da lista de passageiros que usam o avião com dinheiro público. 6 horas, 2 minutos. Boa noite para você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 19 de julho de 2022, é o ano. E os principais destaques do dia para você a partir de agora, mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, sempre, né, estamos falando continuamente aqui no 18 horas sobre a falta de prioridade. Nós estamos alertando, na realidade, sobre a falta de prioridade do governo Wilson Lima no gasto do dinheiro público. A denúncia já foi feita aqui por vários entrevistados, inclusive, como deputados, economistas e representantes de profissionais da educação, da segurança e da saúde. Servidores que estão sempre reivindicando o pagamento de direitos trabalhistas e até salários. Segundo eles, não existe diálogo com essa gestão de Wilson Lima. Pois é, Carlão, ou seja, os segmentos mais importantes para a população estão sendo deixados de lado quando o assunto é prioridade para o governo do Amazonas. Vou lembrar aqui que o estado é rico. A arrecadação bateu novo recorde com mais de 14 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Mas, infelizmente, noticiamos aqui todos os dias profissionais cobrando do governador Wilson Lima várias ações prometidas, como o caso que noticiamos ontem aqui dos policiais civis que deflagraram a operação Cumpra-se a Lei para cobrar do governo justamente o pagamento de direitos trabalhistas. Karime, só que agora, veja bem, hein? Agora, em pleno ano eleitoral, tem um detalhe aí. A gestão do governador Wilson Lima gasta mais com ações assistenciais do que gastou nos 2 anos mais difíceis da pandemia. Presta atenção aí nos números. O valor destinado para assistência social este ano é de 48 milhões de reais, maior do que tudo que foi gastos nos anos de 2019, 2020 e 2021 somados, que foram aqueles anos difíceis de pandemia, Karine. Exato, é claro que ninguém é contra o gasto em assistência social, lógico que não. A questão é a falta de investimento na área durante os últimos 3 anos, em comparação com esse montante aí, 48 milhões de reais, maior do que o que foi gasto nos últimos 3 anos. Para a professora da Universidade Federal do Amazonas, a Michele Aracati, esse aumento de investimento na área social, justamente nesse período eleitoral, soa como assistencialismo, sem projeto real de geração de emprego e renda. E a repórter Odineia Araújo traz mais detalhes sobre o assunto para a gente. A Secretaria de Assistência Social do Estado, que passou os 3 primeiros anos do governo Wilson Lima sem nenhuma atenção especial, nesse ano em que ele pretende se manter na cadeira de governador, está recebendo toda a atenção. Tanto é que o governo destinou a maior parte dos recursos do Estado em 2022 para a SEAS. O orçamento autorizado é de mais de 556 milhões de reais. Desse total, já foram empenhados 366
123 milhões e já estão pagos 355 milhões de reais. Essas informações são do Portal da Transparência do Estado. De acordo com o portal, o valor autorizado no orçamento do Estado para ações de assistência social esse ano é 48 milhões e 200 mil reais maior do que a soma dos 3 primeiros anos do governo e quase 134 milhões de reais maior do que os 2 primeiros anos e mais difíceis anos da pandemia de Covid-19, 2020 e 2021. Em 2019, de acordo com o Portal da Transparência do Estado, o governo autorizou 85 milhões e meio de reais para assistência social. Em 2020, foram 121 milhões de reais para a área. Em 2021, a assistência social ficou com 367 milhões de reais do orçamento do Estado. Já esse ano, o valor destinado à assistência social saltou para 623 milhões de reais. Para a professora de Economia da Universidade Federal do Amazonas e integrante do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Michele Aracati, esse aumento no investimento na área social, especialmente em ano de eleição, soa como assistencialismo sem um projeto de geração de emprego e renda. Chama a atenção o aumento substancial dos gastos com ações assistenciais. Vamos deixar bem claro que não somos contra a política pública de assistência aos mais necessitados e vulneráveis. O que cabe a nós é a reflexão acerca de tais aumentos em período eleitoral, quando o atual governador é candidato à reeleição. Como economista, analiso tais atitudes como ações paliativas, uma vez que o assistencialismo sem um projeto coordenado de geração de emprego e renda não resolve o problema, apenas atende à necessidade básica momentânea. A professora da UFAM também lembra que no ano passado, o Amazonas registrou o maior percentual de pobreza de sua população dos últimos 10 anos. Mais da metade dos moradores foi considerada pobre, elevando o Amazonas ao 2º lugar no mapa da nova pobreza, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Não podemos esquecer também que o Amazonas está na lista dos estados brasileiros com maiores percentuais de pessoas e famílias que dependem de política de transferência de renda. Temos um contingente enorme de população em situação de pobreza extrema e de insegurança alimentar, e alguns realmente que passam fome. Não podemos comemorar a inclusão de um número cada vez maior de pessoas e famílias que recebem recursos de política de transferência de renda. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a pobreza nunca esteve tão alta no Amazonas quanto no ano passado, desde o começo da série histórica da pesquisa em 2012. São mais de 2 milhões de pessoas que passam fome no Amazonas. O mapa da pobreza da FGV mostrou que a proporção da população pobre no estado aumentou 2,25% desde 2019, primeiro ano de governo Wilson Lima. O índice no Amazonas, de 51% de pobres, ficou bem acima da média nacional, que foi de 30%. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 9 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou as 8 entidades que vão participar das eleições deste ano com missões nacionais de observação eleitoral. Cadu, boa noite. Como é que vai funcionar isso? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas e a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube. Exatamente, Karime, essas 8 entidades brasileiras vão integrar as missões de observação eleitoral nacional. E esse grupo vai somar aos observadores de organismos internacionais que vão ser indicados pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. O objetivo é fiscalizar a segurança, a transparência e a integridade das eleições desse ano. E quem são essas instituições indicadas pelo TSE, Karime? São elas: a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a Associação de Juízes para a Democracia, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Sociedade de Ensino Superior de Vitória, Transparência Eleitoral Brasil, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Universidade do Estado de São Paulo, a USP.
importante ressaltar, esse grupo não tem o poder de ação em caso de alguma irregularidade eleitoral, como boca de urna, distribuição de santinhos no dia da votação, enfim, entre outros crimes que possam acontecer durante o dia das eleições. Eles vão trabalhar no sentido de observar os problemas e também observar as soluções que estarão sendo implementadas pelas autoridades envolvidas na eleição. Esse trabalho de observação vai ser entregue ao TSE, que vai usar as informações para aprimorar o sistema eleitoral no pleito de 2024. E, Karime, a criação desses grupos, né, desses dois grupos, o nacional e o internacional, faz parte do arcabouço de proteção que o TSE está montando para se blindar dos ataques do presidente Jair Bolsonaro, que vem prometendo ruptura democrática no processo eleitoral com o apoio dos militares. Ontem, no Itamaraty, ele convocou um grupo de embaixadores, cerca de 60 embaixadores, para falar sobre fraudes no sistema eleitoral. Disse que o sistema do TSE é falho e passível de manipulação, mas não apresentou prova nenhuma. As manifestações contrárias prosseguiram no dia de hoje, Karime. O grupo de procuradores do Ministério Público Federal exigiu que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, o sumido Augusto Aras, abra uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro pelos ataques sem provas ao sistema eleitoral e também pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu. Como a gente já falou aqui ontem, Bolsonaro teria cometido crimes de responsabilidade ao usar a estrutura pública para divulgar mentiras sobre outro poder da República, o Poder Judiciário, no caso o Tribunal Superior Eleitoral. Isso daí é passível de impeachment, mas agora depende das entidades, depende das autoridades constituídas acionar esse dispositivo do impeachment. Também teve nota de repúdio da Associação dos Delegados e Peritos da Polícia Federal. Teve queixa-crime apresentada por parlamentares do PT ao TSE, acusando Bolsonaro de crime eleitoral, e ao STF. Enfim, uma série de manifestações contrárias. Não foi uma boa estratégia para o presidente Bolsonaro. Foi uma boa estratégia, claro, para os grupos apoiadores dele, né? Essa ação do presidente Bolsonaro, exatamente, essa ação do presidente Bolsonaro teve como pano de fundo as eleições, Karime, já que nesse domingo ele vai promover um grande evento, como a gente falou aqui, que é a convenção do partido dele, o PL, anunciando a provável chapa Bolsonaro-Braga Neto. E se tratando aí do Braga Neto, a gente já falou aqui que ele provavelmente será o nome, né, o principal nome aí que vai representar o vice na chapa. Tereza Cristina parece ter perdido essa disputa. Agora falando do MDB, Karime, partido que vem preparando um golpe de morte na terceira via, desembarcando da pré-candidatura da senadora Simone Tebet. A gente também falou sobre esse assunto aqui. O senador Eduardo Braga, ratificado como pré-candidato ao governo do Amazonas, com apoio do PT, participou de uma reunião hoje à tarde com o ex-presidente Michel Temer, que é o grande arquiteto e também o incentivador dessa chamada terceira via da direita. Eduardo Braga estava acompanhado de outros parlamentares MDBistas que fecharam com Lula. E a intenção foi buscar o apoio de Michel Temer, chamando ele para dentro desse grupo petista. Então veja só, Karime, o arquiteto do impeachment da ex-presidente Dilma está prestes a fechar apoio ao PT. É o mundo que não gira, ele emborca, né? Você vê como é a rapidez do mundo eleitoral. Agora, Karime, Braga teve que se explicar com relação a Simone Tebet. Hoje, vários repórteres lá em São Paulo fizeram questionamentos. E aí, como é que vai ficar Simone Tebet? Levou pernada? Então ele teve que se explicar, porque flagrantemente ela está sendo traída e jogada da boleia do caminhão pelas pessoas que ela confiou. Os parlamentares que apoiam Lula até que fizeram uma cartinha apoiando a pré-candidatura de Simone Tebet, mas essa carta não tem a assinatura de Eduardo Braga. A chamada pernada que a gente costuma ver na política. Karime, volto com você. Ok, olha só, Cadu, a Petrobras anunciou hoje que vai reduzir o preço da gasolina vendida para as distribuidoras em 20 centavos o litro. A medida passa a valer a partir de amanhã, Cadu. Como é que tá essa situação aí? O que acontece?
Exatamente, Carlão. Hoje eu conversei com membros da Federação Nacional das Empresas de Combustíveis. Eles disseram que por causa de questões tributárias envolvendo a mistura da gasolina com álcool anidro em alguns estados, é provável que o preço a ser reduzido não seja de 20 centavos, mas sim 14 centavos. Como você disse, o reajuste para menos começa a valer a partir de amanhã. E é muito provável que o consumidor não perceba essa redução, até porque o preço da gasolina segue diminuindo por causa da redução do ICMS e também de outros impostos federais. Aqui em Brasília, por exemplo, Carlão, o preço médio aqui está R$ 5,84. Há uma semana estava R$ 6,10. Está caindo bruscamente em todos os postos de gasolina aqui no Distrito Federal. Não sei como é que está a situação aí no Amazonas, principalmente no interior do estado, né? Que a situação do povo do interior era uma penúria, né? Porque a gasolina estava passando de R$10. Exato. Aqui em Manaus está 5,99 até, né, Carlão? Eu tenho visto até 5,98 a média, 99. Até 90, eu abastecia 98, 5,98. Pronto. A gente espera, né, que esse preço reduza, né? Porque esse preço agora é da Petrobras, então tem que ser aplicado mesmo. Então pode reduzir aí para 5,75, 5,80 provavelmente. A gente torce por isso, né? Se for respeitada esse reajuste, claro, pelos postos de gasolina. O anúncio da Petrobras não envolve, importante dizer isso, Carlão, que não envolve nem o diesel e nem o etanol. Porque o etanol, que por sinal deve diminuir de preço em alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, que anunciaram redução na alíquota de ICMS. Por enquanto, o governo do Amazonas não anunciou redução no preço do etanol, do ICMS aplicado ao etanol. Claro que o presidente Bolsonaro comemorou esse anúncio nas redes sociais, atribuindo esse movimento às mudanças que ele promoveu na presidência da Petrobras. Recentemente ele trocou o presidente, colocando aí o Caio Paes de Andrade, que é um seguidor fiel do presidente da República. E, de fato, a redução do preço dos combustíveis é um ponto positivo para a campanha política do presidente Bolsonaro. Carlão e Karime. Cadu, a gente pode falar também, tem aí um outro ponto positivo, né? A equipe econômica do governo projetou o Auxílio Brasil de R$400. E o valor já está no orçamento do ano que vem, não é isso? Esse é um ponto positivo, porém negativo, Karime. Eu vou explicar para você. Vai começar, o orçamento público vai ser, o Auxílio Brasil, ele começa a ser pago a partir de agosto no valor de R$600. Nesse mês de julho, até o fim de julho, o povo recebe R$400. Agora, a partir de agosto é 600, mas esse valor é até dezembro desse ano. Passou em janeiro, não vale mais, não existe nem mais lei que sustente o pagamento do Auxílio Brasil. Então, o orçamento público do ano que vem já está sendo elaborado pela equipe econômica do governo. E segundo informações do Ministério da Economia, caso o Auxílio Brasil seja mantido no ano que vem, o governo só vai poder bancar o valor de R$400. Ou seja, se ele deve cair de R$600, que é o valor de hoje, para R$400, provavelmente em 2023. O motivo é o aperto no orçamento público, que foi bastante comprometido aí com os gastos exorbitantes feitos pelo governo ao longo desse ano, com foco eleitoral. Lembrando que o Auxílio Brasil vai até dezembro desse ano, como eu falei para vocês, e em janeiro o governo vai parar de pagar. E só vai voltar a ser pago se o Congresso Nacional aprovar a liberação do recurso. E vamos pensar aí. Isso só deve ocorrer, a aprovação dessa lei, a partir de fevereiro, com a volta do recesso de fim de ano do Poder Legislativo. Então, quem recebe o Auxílio Brasil atualmente tem que fazer planos com esse dinheiro até dezembro, porque em janeiro acabou. E se continuar num eventual governo aí, ou do presidente Bolsonaro ou do ex-presidente Lula, o valor máximo estabelecido pelo Ministério da Economia vai ser de R$400. Ou seja, quem é atualmente beneficiário do Auxílio Brasil, ou seja lá o nome que vai ser dado, vai receber um valor a menos em relação a esse ano. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Cadu. Saúde, sabedoria e coragem. Boa. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 18 horas.
Olha só, o governo do Amazonas só pagou 22% dos convênios empenhados pela Secretaria de Educação do Estado em 2022 para municípios do interior, Karine. Pois é, Carlão, e de acordo com o Portal da Transparência, o governo tem convênios empenhados na área de educação com 14 dos 62 municípios. Ainda de acordo com os dados oficiais, tem cidades que não receberam absolutamente nada do que foi empenhado pela Secretaria de Educação, como Atalaia do Norte e Tefé. Olha, Karine, para o presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, que é o Jair Souto, isso revela a falta de compromisso do governo com o interior do estado. Detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. O empenho é uma promessa de pagamento feita por órgãos públicos para uma empresa ou pessoa física. Nesse caso aqui, o governo do Amazonas tem convênios empenhados na área de educação com 14 municípios, mas as promessas de pagamento feitas por Wilson Lima não foram cumpridas com as prefeituras do interior. Até ontem, dia 18 de julho, foram pagos somente 22,1% do valor total dos convênios empenhados na Secretaria de Educação do Amazonas para os municípios, de acordo com a Cefaz, Secretaria de Fazenda e o Portal da Transparência do Estado. Para se ter uma ideia, o município de Altazes, que tem para receber 25 milhões de reais, só recebeu 12 milhões de reais até agora. Mas tem municípios em pior situação. Atalaia do Norte e Tefé até agora não receberam absolutamente nada do que foi prometido pelo governador Wilson Lima em notas de empenho para a educação, de acordo com o Portal da Transparência e a Cefaz. Para o presidente da Associação Amazonense de Municípios, Jair Souto, isso tudo é uma grande irresponsabilidade do governo do estado com as prefeituras do interior. Faltou competência e responsabilidade em atender o povo do interior do estado do Amazonas através das prefeituras. E as prefeituras, prefeitos e prefeitas, têm demonstrado muita responsabilidade, muito compromisso, sobretudo porque fez um excelente trabalho no combate ao vírus, à pandemia. E, mais uma vez, o governo do estado deixa os municípios do Amazonas sem ter o compromisso devido. E esse compromisso devido do governador Wilson Lima com o interior, de acordo com os números da Cefaz e o Portal da Transparência, é de 60.378 mil reais de convênios da SEDUC com as prefeituras, mas somente 13.350 mil reais foram pagos até agora. O presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Jair Souto, que também é prefeito de Manaquiri, lembra que não é de hoje que o atual governo deixa de repassar convênios para as prefeituras do interior, inclusive para a saúde, que é tão fundamental. Deixar de passar recursos para a saúde do interior do estado do Amazonas, que foi o FTI, para que nós pudéssemos continuar investindo na saúde pública no interior do estado do Amazonas, isso já é algo que não justifica. E olha que nem os municípios que ele tem acordo político foram atendidos. Para você ter uma noção de como tanta incompetência e tanta irresponsabilidade por parte do governador do Amazonas. Conforme o Portal da Transparência, os empenhos do governo na educação são principalmente para a compra de material permanente, construção de quadras poliesportivas, reformas e ampliação de escolas, conclusão de obras e incentivo à leitura. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Ricardo Nicolau, explica que por causa do período eleitoral, esses municípios dificilmente receberão algum recurso do prometido por Wilson Lima. A legislação federal e a legislação eleitoral, ela obriga e tem uma data definida para que seja iniciado os convênios e ter um repasse aos convênios. Aqueles que, infelizmente, por falta de comprometimento, gestão, organização, não receberam recursos, eles estarão suspensos até o término do processo eleitoral. Então, o convênio, para estar em andamento, ele precisaria ter liberação de recursos. Odineia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Como nós estamos falando aqui no 18 horas, começou já, hein? Começou na segunda-feira aqui na capital a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 4 anos de idade. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esta campanha e essa movimentação também traz agora pra gente os detalhes. Nas primeiras horas desta terça-feira, já haviam pais no posto estratégico do Estúdio 5 para vacinar os pequenos com idade entre 3 e 4 anos. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a vacinação para este segmento da população com base na nota técnica da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que liberou o uso da Coronavac para este público. A subsecretária de Gestão da Saúde, Aldenise Araújo, esteve no posto de vacinação na manhã de hoje e reforçou aos pais e responsáveis que a vacina contra a Covid-19 é segura e tem um papel fundamental para proteger contra as formas graves da Covid-19. A vacinação é a melhor arma contra a Covid-19. Não tem nenhuma contraindicação, ela, muito pelo contrário, ela traz benefício porque eleva a imunidade do ser humano, da criança neste caso, e evita, caso ela contraia a Covid-19, que ela evolua para um quadro grave e quem sabe até o óbito. Lembrando que vacina boa é vacina no braço, não traz prejuízo infantil nenhum. O comerciário Ronaldo Vieira disse que só estava esperando o momento da liberação para imunizar o pequeno Anthony de 3 anos. Para Ronaldo, vacinar é um ato de amor. O mais esperado era ele, para a idade dele, assim. E a vacina ela é um ato de amor, um ato de busca, um ato de preocupação. E assim, quando anunciou que ia ser a idade dele, a gente já se programou para trazer ele. A Censa espera vacinar mais de 80 mil crianças que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estão aptas a receberem o imunobiológico da Coronavac. Apesar da ampliação para a nova faixa etária, dados do vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde mostram que das mais de 136 mil crianças que já foram vacinadas com uma dose na capital, pelo menos 68 mil não retornaram para tomar a segunda dose do imunizante. Nesta semana, 37 pontos de atendimento estão distribuídos em todas as zonas aqui da capital e irão oferecer a vacina para as crianças e também para o público em geral. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas 27 minutos, você no melhor mix do Brasil e daqui a pouquinho no 18 horas você vai conferir, hein? Foi divulgada hoje a pesquisa eleitoral do Instituto Eficaz que traz o panorama das intenções de voto dos eleitores aqui no estado do Amazonas. E esse é o nosso assunto em instantes daqui a pouquinho. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de terça-feira e já entrando aí na madrugada de quarta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, viu? As chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 34% e 69%. Mix. Entrevista do dia. Olha, vamos falar de eleições 2022. Divulgada hoje pesquisa eleitoral do Instituto Eficaz, que traz o panorama das intenções de voto dos eleitores aqui no estado do Amazonas. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número AM 02278/2022. O resultado revela que o candidato amazonino Mendes vence nos cenários de primeiro e segundo turno como favorito para o governo do Amazonas. Vou lembrar, hein, que o Instituto Eficaz acertou a pesquisa nas últimas eleições para prefeito, apontando o favoritismo de Davi Almeida. Exatamente, Carlão. E essa pesquisa de agora do Instituto tem 95% de confiança. E o resultado mostra que no primeiro turno, Amazonino Mendes tem a preferência dos eleitores com 32,3% dos votos, enquanto que o candidato à reeleição, Wilson Lima, registra 23,1%. No cenário de segundo turno, Amazonino Mendes também vence, com 46,1% contra 29,5%.
13,3% de Wilson Lima. E vamos seguir falando sobre os resultados desta pesquisa, agora com o estatístico responsável pela pesquisa, Érico Lopes, do Instituto Eficaz. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas, tudo bem? Muito boa noite a todos. Bem-vindo. Então, a pesquisa foi feita ouvindo eleitores de todo o estado. E esse resultado revela que o candidato amazonino Mendes é favorito tanto na capital quanto no interior. Como é que foi feita essa análise? Sim. O candidato amazonino Mendes, ele apresentou um bom desempenho na capital. O interior, nós temos alguns estudos anteriores, o candidato Wilson Lima vem crescendo um pouco no interior, né? Devido a alguns pacotes e questões de campanha, e a gente observa um crescimento dele. Mas continua com um empate técnico, né? O que a gente observa bem é que a rejeição do candidato Wilson Lima gera uma pequena dificuldade no crescimento dele, né? Porque a rejeição ainda é muito alta. Então, é como se a rejeição criasse um teto máximo de crescimento. Ou seja, a partir daquele ponto ele não sobe mais, não Fica consegue difícil. mais. Isso, é como se fosse um topo. Olha só. Porque fazer uma reversão na rejeição é um pouco mais difícil do que agregar votos. Sim. Agora, a rejeição, ela define uma eleição, principalmente se for para o segundo turno, não é isso? Sim. Tranquilo. Porque a transferência de votos, ela é muito objetiva com relação à rejeição. O candidato mais rejeitado, no cenário de segundo turno, ele leva muita desvantagem. Então, essa é uma questão complicada de se observar. Nesse cenário de rejeição, por exemplo, a pesquisa revelou que o candidato Wilson Lima, do União Brasil, apresentou 29,8%, quase 30% de rejeição. Aí vem o Eduardo em segundo, do MDB, com 22,8%, e depois vem Amazonino Mendes, do Cidadania, com 15,5%. Então, aí na sua análise, como o senhor está falando, a rejeição, ela realmente pode ser aí um fator decisivo nessa questão do segundo turno, não é isso? Pode definir tudo aí, não é isso? Se a gente observar, essa soma dos dois primeiros colocados na rejeição, ela já soma quase os 50%. Sim. Então isso leva a uma grande desvantagem, né? Para os candidatos, o Wilson Lima e o senador atual Eduardo Braga. Sim. Tanto que, se nós observarmos na pesquisa o cenário de segundo turno, quando nós simulamos os dois candidatos, Eduardo Braga e o Wilson Lima, o que apareceu com maior frequência foi o nenhum. Sim. Entendi. Prefere votar em nenhum do que votar nos dois candidatos. E que é a lógica do reflexo da rejeição. Entendi. Ok. É por isso que nesses cenários o amazonino Mendes venceria em todas essas duas simulações. Isso, considerando que a menor rejeição, né, faz bastante diferença. Eu observei também uma coisa interessante, que quando nós observamos a questão de presidente e governador, eu não consegui identificar a relação de transferência de votos até o momento. Sim. Da transferência de governador para presidente para governador, independente de aliança, o presidente Bolsonaro, na nossa pesquisa, ele apareceu bem em Manaus, enquanto o governador Wilson Lima não apareceu tão bem. Então esse apoio não quer dizer transferência de voto. O apoio do presidente Bolsonaro ao candidato Wilson Lima, a reeleição, não se traduziu em preferência de votos aqui para o eleitorado do Amazonas. Isso. Né? Inclusive, no interior é justamente o contrário. A preferência ao Wilson Lima está bem melhor, mas em contraponto, o Bolsonaro está pior. O presidente Lula está melhor. Então a gente não consegue ver uma relação de transferência de votos nesse ponto. Entendi. E para o Senado Federal, a gente ainda tem a preferência dos eleitores com o candidato Arthur Neto? Isso. O Arthur, ele aparece bem. Nós não fizemos uma divisão entre capital e interior para verificar essa relação, mas ele apareceu em primeiro, né? A gente pode considerar que ele, pelo nossos números aqui, ele não está com empate técnico, porque a nossa margem de erro é de 2,8. E, a princípio, nós não conseguimos ainda identificar se o apoio do presidente Lula ao candidato Omar vai ter
esse efeito, porque ainda está tudo um pouco recente, né? Então nós conseguimos observar ainda essa transferência de votos. E para presidente da República, qual é a preferência do voto aqui do amazonense aqui no nosso estado? O interessante aqui do Amazonas é que se repetiu o cenário de 2018. Em 2018, o atual presidente Bolsonaro ele teve uma votação em Manaus muito forte. Mas quando os votos do interior chegaram, a diferença foi pequena. Então a votação do interior pro candidato que era o Haddad foi muito forte. Está parecida com esse Isso, e agora está começando a se repetir o cenário. A capital está mais forte para o presidente Bolsonaro, mas o interior ele ainda é muito forte para o Lula. Pro Lula. Entendi. E na sua avaliação, o eleitor amazonense, ele segue o perfil do eleitor do Brasil? Como é que é esse voto? Como é que é o perfil do voto do eleitor amazonense? Em partes. Porque a gente tem uma peculiaridade que é essa distância, né? Que nós temos entre os municípios, inclusive na logística da pesquisa, porque nós fazemos pesquisas presenciais. As nossas pesquisas presenciais, ela tem uma geolocalização. Então, tanto que na nossa pesquisa no site, tem o ponto de geolocalização onde nós fizemos a nossa pesquisa. Né? Então, demonstra que nós fizemos o local, como foi feita, inclusive a gente consegue observar a dispersão dos pontos. Né? E essa peculiaridade dos rios, isso dá uma diferença com relação aos demais municípios, né? Por isso a gente observa que é mais difícil um pouco a informação chegar no interior e você conseguir modificar o voto do interior, aquele voto mais consolidado. Bom, então nós mais estamos tradicional, né? Sim. Isso. Nós estamos numa pandemia, tivemos anos aí complicadíssimos, né? Estamos numa crise econômica, inflação alta, poder de compra diminuindo. Na sua análise aí, no que você tem observado, como esse cenário vai influenciar aí o voto amazonense? Uma coisa que eu observei interessante é que assim, os pacotes, eles sempre têm uma influência forte no eleitor. Então, um estudo anterior que nós tivemos, um estudo interno, ele mostrou o Bolsonaro com uma preferência menor. E após o pacote, houve o crescimento. Sim. Da mesma forma que o Wilson Lima apresentou um grande crescimento no interior. Então, a corrida eleitoral, talvez quando ela começar de uma outra maneira, a gente consiga uma estabilidade um pouco maior e um crescimento daqueles outros candidatos que não têm a mesma visibilidade, como aconteceu na eleição para prefeito com o candidato Ricardo Nicolau, que teve um crescimento expressivo. Durante a campanha eleitoral. Isso. Entendi. Apareceu, né? Ele apareceu que poucos conheciam e depois da campanha. Passaram a conhecer, como é um candidato que tem pouca rejeição, ele agrega voto. Quem tem pouca rejeição tem muito mais chance de agregar voto. Exato. Agora, na sua avaliação, essa é a primeira, né? Isso. Então, até o resultado da eleição, você imagina quantas pesquisas devam ser feitas para se ter um termômetro aí, como foi da eleição passada? O problema é que nós estamos um pouco já em cima da eleição, né? Certo. O ideal é que nós tenhamos uma outra pesquisa a partir de agosto. Vai começar a campanha, né? Isso, por conta os candidatos já estão todos certos. Então a pesquisa já é registrada com todos os candidatos. Os vices agora, de todo mundo. Isso, agora por enquanto são especulações, inclusive os candidatos querem ver como estão o seu comportamento. Sem dúvida. Então aí faria mais uma em agosto. Isso, e a partir daí ela começa a ter uma certa frequência bem maior, né? Que já tem os candidatos definidos. Isso aí já vai. E o ideal é que ela tenha uma frequência maior para a gente poder acompanhar a mudança de cenário. A mudança na pesquisa ela acontece muito rápido. Um acontecimento. Um fato, uma declaração já muda tudo. Tudo. De 3, 4 dias é uma coisa impressionante. Vai alternando. E aí a gente pode ver também, de repente, depois de um debate, por isso que alguns candidatos não querem ir a debate, já com medo, de repente, com algum, né? Isso. Com algum cuidado para não mudar. Isso, que às vezes não compensa para um candidato se desgastar, correr um risco. É melhor ficar em casa. Isso. Os candidatos que estão menor na intenção de voto, eles têm mais chance
de agregar voto no debate, porque eles não têm muito um fator de perda. Sim, são novos, estão conhecidos. Isso, então eles vão com a maior agressividade. Mas não perde, né? Entendi. Valeu. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui. Ok. Valeu. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Conversamos com o estatístico Érico Lopes, do Instituto Eficaz. 6h40 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começou nesta segunda-feira e vai até o dia 18 de agosto o prazo para o eleitor pedir o voto em trânsito. Atenção, hein? Os municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas devem habilitar locais de votação convencionais ou específicos para receber do voto em trânsito, Karine. Exato, Carlão. Esse voto em trânsito, ele é permitido somente para os eleitores que estão com título regularizado. E olha só, quem estiver fora do seu estado vai poder votar somente para presidente da República. Já quem estiver fora da sua cidade, mas no município do mesmo estado, vai poder votar para todos os cargos em disputa. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. O prazo para a solicitação de voto em trânsito começou nesta semana e segue até o dia 18 de agosto. O procedimento é necessário para aqueles que estarão fora do domicílio eleitoral durante os dias de votação. São eles os dias 2 e 30 de outubro, primeiro e segundo turno das eleições deste ano. Porém, o voto em trânsito só é disponibilizado em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. O pedido não pode ser realizado pela internet, somente presencialmente nos cartórios eleitorais. Nestes casos, é preciso a apresentação de documentos. Outro prazo que teve início nesta semana é a transferência temporária de sessão eleitoral. Mas para situações específicas, como, por exemplo, para quem é privado de liberdade ou tem mobilidade reduzida, além dos trabalhadores das Forças Armadas, órgãos de segurança e de justiça eleitoral que estarão trabalhando no dia das eleições, o assessor de gestão eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, Tiago Fini, explicou um pouco mais de como funcionará essa transferência temporária. É o caso do eleitor ou da eleitora que sabe, por exemplo, no primeiro turno vai estar viajando, não vai estar ou no seu município, ou até no seu estado, e queira votar, ele pode requerer a justiça eleitoral para que vote em outro lugar. Mas para isso ele precisa saber exatamente onde ele vai estar, porque o título dele vai estar na urna daquele outro lugar. Lembrando que se ele pedir essa transferência em um município de outro estado, ele vai votar só para o cargo de presidente. Se ele pedir essa transferência dentro do seu estado, ele vai conseguir votar para todos os cargos, né? Vai votar para o cargo de deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Aqueles que solicitarem o pedido de transferências, mas estiverem em seu domicílio eleitoral no dia da eleição, não vão poder votar. Será necessário justificar a ausência. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que mais de 156 milhões de pessoas se inscrevam para votar nas eleições deste ano, 6% a mais do que no ano de 2018. O voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos e para as pessoas acima de 70 anos e também para os analfabetos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. No dia 21 de junho, nós falamos aqui sobre a falta de transparência do governo do Amazonas e das prefeituras do Amazonas com a divulgação da lista de passageiros que usam os aviões pagos com o dinheiro público. E por causa disso, o Tribunal de Contas do Amazonas publicou um alerta para que esses nomes fossem publicados. Pois é, Carlão, só que depois de quase um mês, os nomes desses passageiros continuam não sendo publicados. Nós procuramos o Tribunal de Contas do Amazonas e o repórter Hector Silva traz os detalhes pra gente. No dia 20 de junho, o Tribunal de Contas do Amazonas publicou um documento alertando a todos os órgãos e entidades públicas do estado que dispõem ou venham a dispor de aeronaves para transporte de autoridades e outras atividades para que estes adotem medidas no sentido de elaborarem a lista de passageiros com vistas ao atendimento do disposto ao Código Brasileiro de Aeronáutica e ainda que a listagem seja disponibilizada em sites de amplo acesso, atendendo à Lei de Acesso à Informação.
Segundo o diretor de Controle Externo de Tecnologia da Informação do TCE Amazonas, Stanley de Castro Leite, o alerta foi feito porque foi verificado que o governo do Amazonas e prefeituras estavam descumprindo normas e leis. Então, ordinariamente, o Tribunal de Contas ele escrutina a portaria da transparência de todos os jurisdicionados dessa corte, Câmara, Prefeitura, órgãos estaduais, autônomos, no sentido de verificar a compliance e a questão da conformidade desses portais, né, com relação à LRF, com relação à Lei de Acesso à Informação, né, as próprias diretrizes constitucionais e republicanas. Então, nós detectamos, inclusive com base, não só no nosso trabalho odierno, mas numa recomendação, a recomendação número 2 de 2022 do Conselho Nacional dos Presidentes do Tribunal de Contas, um item importante de verificação. Muitos jurisdicionados, eles possuem aeronaves, inclusive algumas aeronaves próprias, né, compõem o seu patrimônio, e outros, a despeito de não ter aeronaves, eles utilizam algumas aeronaves, por exemplo, locadas. Então, o objeto do alerta foi exatamente, digamos assim, no sentido de esses jurisdicionados, eles inserirem nos seus portais essa informação, né? E só ressaltando também que essa informação ela não é só obrigatória pelo contexto, digamos assim, pelo ordenamento jurídico da transparência especificamente. Nós temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, né, a Lei 7.565, de 19 de dezembro de 86, que ele já obrigava. Então, na verdade, isso é uma obrigação que vai além do, digamos assim, do portfólio legal, do fundamento legal de transparência. A reportagem do 18 Horas, então, procurou no Portal da Transparência e no Diário Oficial do Governo do Amazonas e de alguns municípios e observou que, após quase um mês da publicação, tanto o Governo do Amazonas quanto algumas prefeituras continuam descumprindo o que foi apontado pelo TCE. Perguntado sobre essa observação, o diretor de Controle Externo de Tecnologia da Informação do TCE informou que não pode punir a quem descumpre o alerta. Olha, o alerta é um ato, digamos assim, acautelatório, né? O tribunal dizendo, olha, nós estamos verificando esse item. Então, a gente atua, sobretudo com relação à diretriz da alta administração, o presidente atual da corte, doutor Érico Desterro, e os demais julgadores que compõem o tribunal, que são os membros, atuar, digamos assim, prioritariamente do ponto de vista didático, né? O objetivo do tribunal não é sancionar ninguém. Nós queremos uma aderência ao ordenamento jurídico que está posto aí. Não é que nós queremos, na verdade, nós devemos buscar uma aderência a isso, pelo princípio da legalidade e legalidade estrita no que se refere à administração pública. Então, o gestor ele só pode atuar nos estritos limites da lei, né, e eventual desvio, né, o tribunal, que é um órgão, digamos assim, junto com o legislativo, leva efeito o controle externo, nós estamos atentos a isso. Então, a ideia é, depois do alerta, acompanhar isso e provavelmente a partir do ano que vem, né, empreender fiscalizações em loco em alguns locais, né, e tendo em consideração esse item, inclusive, e vários outros. Na verdade, nós temos um escopo que não se limita a isso. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 48 minutos. É hora de falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bom, a gente começa falando com uma situação grave até de saúde, preocupante, porque, segundo informações de pessoas próximas, a família do deputado estadual Dermilson Chagas, ele passou hoje por uma cirurgia. Então, foi confirmado que ele teve um AVC, Artemisa. Atualiza pra gente, você tem informações sobre o atual quadro de saúde dele? Boa noite. Sim, Karime, o deputado Dermilson Chagas passou por uma cirurgia esta manhã no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. Segundo informações de pessoas próximas aos familiares do deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicanos, ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Foi atendido no hospital, primeiramente, o Hospital Adventista de Manaus, e devido à gravidade, ele foi transferido
transferido neste fim de semana para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Hoje ele precisou passar por uma cirurgia que durou mais de 4 horas. Cirurgia complicada, mas o quadro de saúde dele segue estável. Nas redes sociais, a equipe de comunicação postou um vídeo do deputado mostrando, o trabalho dele como parlamentar e que vai muito além das sessões na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Se você estiver acompanhando o programa 18 horas pelo YouTube e pelo Instagram, vai poder então acompanhar o vídeo. Vamos então acompanhar. Tenho feito várias reuniões. Tenho ido ouvir a população, as reclamações, os anseios, os desejos. Essas reuniões são benéficas para a gente ouvir o povo, levar para dentro da Assembleia a voz de quem está sofrendo. 18 horas. Acompanhamos então o vídeo do deputado Dermilson Chagas. Em nota, a assessoria do deputado Dermilson agradeceu as inúmeras manifestações de carinho, preocupação e votos de saúde que teria recebido por meio das redes sociais, mensagens também de amigos e inclusive de colegas também do parlamento. Explicou ainda que no fim de semana Dermilson precisou de atendimento médico e que viajou a São Paulo para a realização de check-up, mas que já se encontra bem e retornará ao trabalho assim que o recesso parlamentar se encerre no próximo dia 1º de agosto. Nós vamos continuar acompanhando, Karime, Carlão e ouvintes, as atualizações médicas. Estamos todos torcendo pelo pronto restabelecimento do deputado. Ele que é um dos deputados de oposição ali na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Acima de tudo, ele é independente, muito atuante e muito importante também para o nosso parlamento. Um dos poucos que realmente fiscaliza, Exato. Denuncia. Agora, buscando sempre o melhor. Independente de tudo, segue aqui os nossos desejos e votos de pronta recuperação da saúde do deputado. Exatamente. E ele que sempre busca, o melhor para o povo do Amazonas. Karime, Carlão. Artemis, olha só, a Câmara Municipal de Manaus aumentou 35% os gastos com os funcionários. Gastos, diga-se de passagem, milionários, mais de 3 milhões de reais. Esse valor aí representa um pagamento na folha de 11 milhões e 600 mil reais. A crise econômica não passou pela Câmara. Pode gastar? Como é que está essa situação aí, Artemisa? Pelo jeito não, a crise chegou só nas nossas casas, Carlão? Atingiu o seu bolso do ouvinte, de todos os trabalhadores, mas na Câmara Municipal de Manaus não. Tanto que na gestão do presidente Davi Reis, do Avante, se dá o luxo aí de aumentar 35,4% com os funcionários da casa. Em maio, inclusive, a folha de pagamento da Câmara Municipal de Manaus era de 8 milhões 627 mil reais. E agora em junho, na verdade, já com aumento, passou para o valor de 11 milhões 683 mil reais, ou seja, um aumento de 3 milhões e 56 mil reais. Segundo o MEC, Ministério da Educação, para se ter uma ideia, esse valor, só o valor do aumento é equivalente a uma escola, Karime, Carlão e ouvintes, de 12 salas, uma escola com 12 salas. E esse valor seria para todos os meses, Só de aumento estamos pagando uma escola com 12 salas. O valor total daria quase 4 escolas com 12 salas de aula. O vereador Rodrigo Guedes disse que votou contrário a esse aumento. Vamos acompanhar então o vereador? Sou o único vereador que não usa toda a verba de gabinete. Todos os outros 40 usam a verba de gabinete. Eu economizei só esse ano cerca de 100 mil reais em verba de gabinete, ou seja, com funcionários. Todos os outros usam na Câmara Municipal de Manaus toda a verba de gabinete. Então, esse aumento do custo da Câmara Municipal de Manaus com funcionários não tem a minha participação. E certamente não é o que a gente
espera do poder público, né? Porque é mais gasto administrativo, com certeza mais comissionados na própria Câmara, ou seja, do próprio presidente Davi Reis, que ele criou cargos comissionados lá, foi votado, foi aprovado, com meu voto em contrário. E, infelizmente, menos investimento onde deveria realmente existir, que é na população, em políticas públicas. 18 horas. Acompanhamos então o vereador Rodrigo Guedes, que foi contra, inclusive, esse aumento de 35,4%. Para o articulista político Braia Douzani, é preciso ponderar aí o retorno destes gastos para a sociedade. Está tendo mesmo retorno? Vamos acompanhar então. Um questionamento central quando ocorre qualquer aumento de despesa pública é perguntar aonde a sociedade vai ganhar com isso. Um aumento de 35% nas despesas com o pessoal na Câmara Municipal de Manaus. Aonde é que o seu João e a Dona Maria vão ganhar com isso? Inclusive, olhando os documentos, não aumentou consideravelmente o número de funcionários, mas sim, ao que parece, os benefícios dos funcionários que já estavam contratados. Ou seja, nós tivemos aí possivelmente um turbinamento nos bônus, nas benesses do funcionário comissionado da Câmara Municipal de Manaus. É uma coisa estranha para o momento pré-eleitoral que nós vivemos. Quem sabe mereça uma apuração dos órgãos de controle e o repúdio da população que no momento tão triste da nossa economia tem que assistir isso. É realmente revoltante. 18 horas. Acompanhamos então o articulista político Braia Douzani. Importante esses pontos que ele levantou: apuração dos órgãos, né? Fiscalização sobre o que está acontecendo ali na Câmara Municipal de Manaus. Esse questionamento tem que ser feito também pela população, né? A população precisa entender que também precisa cobrar. Se espera que a imprensa também cobre, né? Que fiscalize, que denuncie. E existem aí as instituições como o Ministério Público do Estado do Amazonas. Nós esperamos também que seja feita aí, né, uma fiscalização ali na Câmara Municipal de Manaus. Karine Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. 18 horas. Os moradores de área de risco em todo o Amazonas agora podem contar com o serviço do Sistema de Alerta de Desastres Naturais via SMS e mensagens de texto, Karine. Exato, Carlão. E a nova ferramenta deve ajudar na redução de ocorrências, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Defesa Civil abriu um novo canal de comunicação com a população, onde será possível receber via SMS no celular alertas e orientações e recomendações com base no endereço informado. O serviço é gratuito e tem como objetivo alcançar uma parcela da população com informações oficiais sobre as áreas de risco, além de combater a disseminação de notícias falsas. O serviço tem como finalidade a prevenção de acidentes, como explica o chefe de monitoramento da Defesa Civil do Estado, o tenente Charles Barroso. Já é um serviço comum no Brasil. Nós somos o segundo estado a aderir a esse tipo de serviço. É uma plataforma onde nós recebemos as informações de possibilidade de desastre, cadastramos nelas e ela disponibiliza para os celulares previamente cadastrados. O público-alvo é principalmente a população que mora em área de risco, mas nada impede que populações que moram em outras regiões da capital e do estado possam fazer seu cadastro. É enviar uma mensagem de texto para o número 40199. Essa mensagem de texto vai compor somente o CEP da sua rua para que você receba logo em seguida a confirmação de que está apta a receber um alerta quando for recebida essa informação. Em comparação com os meses de janeiro, fevereiro e março do ano passado, a quantidade de ocorrências em 2022 cresceu em 80% só aqui na capital, Manaus. Isso porque, nos 3 primeiros meses do ano passado, foram registradas 450 ocorrências, enquanto em 2022 já foram mais de 810 registros, em sua maioria os registros são de deslizamento. De acordo com o chefe de monitoramento da Defesa Civil, a ferramenta deve ajudar na redução dessas ocorrências.
No momento vamos focar na parte de alagamento, deslizamento de encosta, a própria inundação. Será também tipo de desastre quando for enxergado com antecedência, alertada a população para que ela possa estar preparada. A mensagem de texto que a população receberá da Defesa Civil será: Defesa Civil informa novo serviço de envio de SMS gratuito de alerta de riscos de desastres. Para se cadastrar, responda 40199 com o CEP de interesse. Qualquer pessoa que estiver em uma das localidades atendidas pode se cadastrar, mesmo não tendo recebido a mensagem e não sendo morador da região, desde que informe o CEP do local atendido. Ao fim do cadastro, o usuário receberá uma mensagem que vai informar que o celular está apto a receber os alertas e recomendações da Defesa Civil. Também será possível cancelar o serviço por mensagem de texto. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Quais são os critérios que devem ser usados pelos governos para os gastos públicos? Neste ano eleitoral, o governo do Amazonas autorizou o orçamento de 623 milhões de reais para as chamadas ações de assistência social. O valor é maior do que o valor dos recursos autorizados nos 2 anos mais difíceis da pandemia. Quer dizer, nos anos em que a população mais precisou, não teve tanto dinheiro disponível quanto neste ano eleitoral. No ano passado, quando o Estado registrou o maior número de pessoas pobres dos últimos 10 anos, a assistência social também não teve tanto dinheiro quanto nesse ano eleitoral. Parece muito claro o desvio de recursos públicos para ações que têm como prioridade simplesmente a busca de votos. Ações que nada têm a ver com planejamento ou com programas contra a pobreza e a favor de quem precisa. Ou alguém consegue explicar por que, em ano eleitoral, na área que deveria ser realmente social, jorra muito mais dinheiro nos cofres públicos do que nos piores anos da pandemia. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.